momento, como toda reforma, como toda mudança, vai ter ajuste, vai ter dificuldade de implementação, vai ter setor que vai ser tributado Uhum. mais, tem a história da tributação dos dividendos, né, que Uhum. afeta todo o setor de Sem ter serviços. a contrapartida na empresa, né, esse que é o Exatamente. problema não é tributar o dividendo, né, Uhum. é Mas você qual é a contrapartida, né? você mantém a tributação da empresa e tributa os esse que eu acho que é a discussão também de Pois fundo, né. é, é. Isso afeta todo o setor de serviços, né. Sim. Nós somos aqui afetados na veia, né. Então, concordo, a reforma tributária ela é bem-vinda, na visão de longo prazo ela é muito positiva, mas no curto prazo ela é um desafio, né, sua implementação é um desafio e tem uma série de questões que vão ter que ser ajustadas ou questões que vão ter que ser respondidas. Uhum. Então, o cenário de curto, médio prazo, e na minha visão, é um cenário desafiador também. Um cenário desafiador, porque Agora, o que que você acha qual foi o gatilho, assim, que fez de destruir as perspectivas? Porque ninguém no início do ano aham, falava num câmbio a 6. não, Ninguém falava não, no câmbio a 6, ninguém. Você sabe nem qualquer taxa de juros a 12. 5,20, 5,10, né, nem Uhum, a taxa de juros a 12. uhum. Onde é que se deu esse processo de deterioração? A gente não teve nenhum fator explícito, assim, aconteceu isto para que a economia caminhasse. Foi um processo de desgaste natural, não? Eu acho que é um processo de, erros consecutivos de movimentos e principalmente de comunicação desse Uhum. governo. É só você olhar para o ministério, né, você tem pouca gente ali que inspira, confiança e tal. O Haddad tá lá numa posição chave e tem demonstrado, uma preocupação com o equilíbrio, o que Uhum. é bom, mas você percebe que ele não tem a força necessária. No final quem dá a última palavra é o Lula tá com essa visão ou com essa condução mais populista, digamos, né, de querer falar para o povo, para o pobre. Um exemplo é esse que eu acabei de dar sobre a comunicação do pacote antigasto, de contenção de gastos, e junto vem o anúncio de isenção para baixa renda, né, de Uhum. imposto de renda. Então, essa condução é muito ruim. Então é uma consecução de movimentos equivocados e principalmente de comunicação muito equivocada, né. A relação com o Congresso muito desgastada, o ministro que faz essa condução não é ouvido, mal é recebido lá no Congresso, né. O E tem um Arthur, desgaste ali, um desgaste das relações. né. Agora, falando um pouquinho do executivo, a gente vai ter Uhum. uma troca do comando ali, o Galípolo entra agora Sim. assumindo o lugar do Campos Neto, né. Uhum. O primeiro posicionamento do Galípolo foi muito claro, quer dizer, se não equacionar essa questão fiscal, Uhum. a gente não tem cenário de juros, e até foi mais explícito do que o Campos, Do que o né. próprio Roberto, Ele foi muito é. claro, quer dizer, ele teve no Uhum. evento outro dia, acho que da XP, ele falou claro: gente, Falou claramente, o né. cenário aqui não é um cenário de redução de juros". Uhum. E a gente está vendo juros futuros aí até para 2027, se não me engano, em 2 dígitos. Quer Uhum. dizer, 2026 estão falando, acho que é 27, acho que é 10% a taxa que estão se colocando. A Quer dizer, inflexão seria em 26, né. 26, quer dizer, esse é um cenário, quer dizer, para o investidor, tá, para o Uhum. cara que está nos assistindo, o que fazer, cara, Uhum. nessa hora? Para renda fixa? Uhum. Quais são as alternativas É, hoje que taxa de juros crescendo e com, cenário de inflexão e início de ciclo de redução mais à frente, assim, num cenário mais médio prazo, o caminho natural é renda fixa, né. As pessoas, investidores, de modo geral, vão se acomodar na renda fixa esperando ver essa inflexão de novo voltar, porque ela começou e a gente teve um movimento ano passado e no primeiro semestre desse ano favorável à renda variável. Os fundos imobiliários andaram bem, fizeram boas captações, por exemplo, né, que é um assunto que a gente é o nosso dia a dia lá. Agora, essa mudança de cenário, uma visão de ciclo de início de ciclo de redução só em 26, pensando em um dígito lá para o final de 26, alguma coisa do tipo, isso remete para um cenário favorável à renda fixa, né. Renda fixa, a gente está falando de títulos,
bancários, Uhum. a gente está falando de títulos isentos, né, CRIs, CRAs, debêntures Incentivado. incentivadas, e os fundos de crédito privado. Os fundos de crédito privado têm captado bem, é óbvio, diminuiu o ritmo, inclusive agora, mas a gente teve um ano super favorável, foram quase 400 bi de captação Crédito privado. no crédito privado como um todo, É. incluindo debêntures, muito forte. Teve momentos aí que o prêmio, né, o spread nos produtos de crédito privado foram super achatados ali. Uhum. Você chegou a ter debêntures saindo com prêmio abaixo de 1. E risco que você fala, puta, mas não é um risco AAA, isso aqui está saindo a 0,75, porque realmente teve uma Sim, demanda muito muito forte. forte. Os fundos de crédito privado captaram muito, consequentemente demandaram papéis para alocação, e continua um cenário positivo na nossa visão para crédito privado, os produtos de crédito privado, crédito estruturado, né, no nosso caso os FDICs, por exemplo, continuam um cenário relativamente bom, Bom. né. E qual o cuidado que o cara tem que ter ao investir no porque crédito privado é papel de empresa, né. Uhum, sim. Eh, e a gente teve algum susto aí recentemente com a Começo do ano, Americana, o começo alto do assusta, ano, né. cara, quais são os cuidados, assim? Porque, assim, Uhum, você pode investir em título público, tem papel pagando IPCA mais 7, IPCA mais 6, e o setor privado, né. Quais são os uhum. cuidados que o investidor tem que ter hoje para investir nesse segmento? O investidor pessoa física, ele tem que fazer aquela liçãozinha de casa básica, né, de ver aonde ele está investindo, na casa que ele está investindo, qual é o histórico do gestor, né, Uhum. o histórico do fundo, esse histórico ele é público. Hum. Se entrar, por exemplo, no site do gestor ou mesmo através da plataforma que ele está investindo lá, XP, BTG, whatever, ele consegue ver o histórico do gestor e principalmente o histórico do fundo. Lá na lâmina do fundo, ele vai enxergar qual é a rentabilidade histórica e vai poder avaliar a aderência do que o gestor vende em termos de performance do fundo vis-à-vis a entrega, né. Então, você falou do começo do ano. Começo do ano a gente teve, eu brinco, 2 cisnes negros, né, que foram o caso de Americanas e Hum. depois logo em seguida Light. Sim. São 2 casos muito relevantes que afetaram o crédito privado como um todo, dentre outras, né, consequências, e que, apesar disso, a gente teve na sequência, logo depois, um tempo curto, um ritmo acelerado de captação para crédito privado. Parou lá a captação de debêntures naquele primeiro trimestre, mas no segundo trimestre a gente já viu a coisa retomar e a gente vai ter um ano recorde em termos de captação para crédito privado. Então, o investidor pessoa física, ele tem que ter o cuidado de analisar com quem ele está investindo, como é que é a performance daquela gestora e como é que é a performance daquele fundo que ele está E a empresa que ele está avaliando. e a empresa que está o papel que está comprando também Então, aí é o análise do do fundo. né, do fundo. Então, os fundos de crédito privado investem normalmente, tipicamente, em debêntures, predominantemente, né. E uma coisa interessante, se está havendo interesse por aumento, é porque as empresas estão captando. Se estão Uhum. captando, estão fazendo alguma coisa com esse dinheiro. É, do ponto de vista da economia, a gente falou aí dos problemas de comunicação desse governo, do ponto de vista da economia de PIB, o Brasil vai fechar bem. Esse ano é um ano de crescimento acima de 3, que é Sim. acima de expectativas também do início do ano. Então, você pode falar: "Pô, mas o crescimento é bom, né?" O crescimento é bom, Hum. desde que ele não venha com um preço atrelado, né. Crescimento sustentável é um crescimento onde você tem a equação fiscal bem equilibrada, e não é o que a gente está vendo aqui, por isso que a gente está tendo essas distorções em câmbio e em taxa de juros. Mas do ponto de vista de crescimento, de PIB, a gente vai ter um bom ano. Mas muito muito em cima do consumo, né, consumo das Consumo, famílias, né, quer consumo, dizer, porque você tem as políticas que impulsionam o consumo de um governo como esse, que não estão atreladas à responsabilidade fiscal. Então, você só impulsionar consumo sem ter uma preocupação com contas, com inflação, etc., eu não sei como é que está o endividamento das famílias, mas isso deve estar aumentando, porque se está está consumindo, está aumentando. tá tá aumentando o nível de crédito, Tá o aumentando. Eu não endividamento sei deve estar aumentando, né. eu não sei te dar índices específicos, mas que certeza que está aumentando, é certeza que está aumentando.